Este é mais um vídeo da série FDB, onde nós traçamos o perfil psicológico de personagens da nossa família disfuncional brasileira. O personagem da vez é o Whindersson, o Mangina sedutor. Mangina, aquela palavra que combina homem com gina. Então, são aqueles homens que estão sempre atrás das ginas, se é que vocês me entendem. O Whindersson, ele não pode ver um rabo de saia. Ficou interessado? Fique comigo, Radamés Manosso, aqui em Curitiba. O Whindersson é filho do seu Gumercindo com a dona Amélia. Gumercindo, o tiozão do churrasco, e Amélia, a mulher de verdade. Além disso, ele é irmão do Wendel e do Miqueias. O Whindersson foi criado em uma família conservadora tradicional e desde a adolescência ele já mostrou esse seu interesse pelas garotas, não podia ver um rabo de saia. Ele sempre teve esta característica de ser um rapaz, um homem conquistador. Não que ele tivesse ali uma excelente aparência, não que ele fosse de uma família rica, uma pessoa bem posicionada na vida. O que compensava para o Whindersson, um homem mediano, é que ele era muito divertido e ele também tinha uma conversa afiada, ele sabia levar o papo com as garotas. Então, durante o ensino médio, o Whindersson fez lá curso de técnica em mecânica e depois de formado, ele começou a trabalhar numa empresa de instalações industriais que tinha obras espalhadas pelo Brasil todo. Então, o Whindersson começou a viajar por esse Brasil, ficava um tempo em uma cidade, um tempo em outra cidade. Isto foi favorável aí para esta sua veia de conquistador, porque ele estava sempre conhecendo garotas novas. Foi neste período aí em que ele estava saindo da adolescência que ele estabeleceu a sua meta bastante ambiciosa de vida. Ele queria pegar 1000 mulheres durante a vida e não poupava esforços para atingir esta meta. Ao longo dos lugares onde ele passava, ele sempre foi colecionando ali algumas conquistas, estava sempre envolvido ali na badalação. Uma hora ele estava ali num bar onde as garotas iam, outra hora ele estava lá num bailão dançando com as garotas. Enfim, ele estava sempre envolvido ali com os rabos de saia. Tanto é que colecionou alguns perrengues aí durante esta sua trajetória, né? Ele lembra muito bem daquela noite lá em Caxias do Sul, onde ele passou a noite pelado na varanda, na sacada do apartamento, porque ele tinha marcado com uma garota lá e o marido da garota, que estava em viagem, chegou antes do previsto e ele teve que enfrentar o frio de Caxias do Sul ali na sacada do apartamento. Também lembrou de outra situação que ele vivenciou lá em Maringá, onde ele estava num hotel e recebeu uma ligação de uma garota de Sorriso, que tinha sido um cacho dele há pouco tempo atrás, e ele conversando com a garota, mal sabia ele que a telefonista estava atenta ao que ele estava dizendo, estava interceptando a ligação, e a telefonista era naquele momento a garota com quem ele estava tendo ali um envolvimento amoroso. Olha, deu o maior barraco naquele hotel naquela noite. Bom, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo na vida, mas chegou uma hora que ele, o Whindersson, começou a pensar numa segunda meta de vida, que seria realmente constituir uma família, casar, porque na cabeça dele era perfeitamente viável as duas coisas ao mesmo tempo, ser um homem de família e ser um casanova conquistador quando estava fora de casa. Bom, ele casou-se ali aos 25 anos com uma garota, uma morena lá das bandas de Campo Grande, e começou ali a levar uma vida familiar, tiveram 2 filhos, mas o casamento não teve aquela evolução que ele esperava, porque em função ali das puladas de cerca do Whindersson, a esposa começou realmente a ficar incomodada com isso, perdoou na primeira, perdoou na segunda, mas na terceira eles se separaram. Aí realmente a situação ficou complicada para o Whindersson. Olha, depois que o Whindersson separou da primeira mulher, realmente ele ficou um pouco abalado com isso e ficou
emocionalmente desestruturado. E é claro, nessas horas o que um homem faz, né, para compensar esta perda, a solução é óbvia, né, é casar de novo. E realmente o Whindersson procurou uma nova esposa, encontrou uma moreninha lá de Barbacena com quem ele se juntou os trapos. Esta era uma mulher divorciada, ela já trazia 2 filhos do primeiro casamento, então a partir de então agora o Whindersson começou a colecionar uma prole bem prodigiosa. Ele tem 2 filhos do primeiro casamento, para quem ele paga pensão mensalmente, e ele também tem que cuidar dos 2 filhos do novo casamento. Afinal de contas, parece que o pai biológico dessas crianças não dá atenção para a família, então sobra para o Whindersson ter que prover e proteger esta nova prole com que ele está assumindo. Então o casamento ali está indo daquele jeito, né? O Whindersson continua viajando, continua arrastando a asa para qualquer rabo de saia que ele vê pela frente, e parece que o segundo casamento também não vai bem, porque teve um momento lá que o Whindersson estava em casa e deu uma bobeira e deixou o telefone desbloqueado, e a esposa foi lá e acessou o WhatsApp do Whindersson. Olha, o que ela viu ali deixou realmente de cabelo em pé. A situação agora está complicada para o Whindersson. E ela disse que vai retribuir em dobro para ele tudo que ele aprontou para ela. O Whindersson ficou especialmente preocupado depois desse incidente aí, quando ele viu que a atual esposa dele está acessando lá o canal de uma digital influencer, a doutora Barbie, que dá dicas aí para mulheres que estão em processo de separação, com o que elas têm que fazer para não saírem por baixo aí numa separação, para depenar os maridos nesses casos de separação. Realmente o Whindersson está de cabelo em pé, ele está preocupado com a situação. E nesse momento da vida o Whindersson já está começando a pensar um pouco diferente, ele tem refletido. Uma das coisas que ele está pensando em fazer é realmente baixar a sua meta, né? Parece que a proposta dele agora é pegar 100 mulheres, porque ele já está bastante próximo de cumprir essa meta, fica mais fácil do que aquela meta inicial lá de 1000 garotas. Olha, a situação do Whindersson não está boa, porque em função desta vida pessoal agitada que ele leva, gasta muito tempo e energia correndo atrás de mulher, muito estresse nas relações de casamento que ele teve, isso prejudicou bastante a carreira profissional dele. Ele perdeu oportunidades de crescimento profissional por não dar suficiente atenção ao trabalho, porque a cabeça dele sempre estava longe das responsabilidades profissionais. E o patrimônio dele também está abalado, porque ele está cheio de compromissos aí, de pensão, de partilhas. Então, enfim, a situação azedou para o Whindersson, ele está realmente de cabeça quente. Bom, pelo que você pode perceber até o momento, o Whindersson é uma pessoa que tem um problema de propósito na vida. Ele tem uma dificuldade de focar num propósito um pouco mais genuíno. Alguns vão dizer que ele é apenas o reflexo aí de um instinto que todo homem tem, aquele instinto de tentar espalhar seus genes pelo mundo, custe o que custar. Mas olha, vamos dizer, mesmo você abordando a questão ali como um assunto de psicologia evolutiva, vamos dizer que para um homem espalhar seus genes, ele não é apenas uma questão ali dele fecundar muitas fêmeas. Ele tem que participar da provisão e da segurança da sua prole, se ele quiser que realmente os seus genes vão adiante. Então, o Whindersson, ele está ali consumido pelo vírus pós-moderno. Ele é uma pessoa que tem uma motivação hedonista. Os propósitos de vida dele são muito focados ali numa visão individualista e hedonista, que é típica da nossa época. Bom,
O que vai acontecer com o Whindersson daqui para frente, eu não sei, né? Provavelmente, à medida que ele leva pancadas da vida, à medida que as estratégias dele não vão certo, talvez ele vá sossegando o facho e vá adotando uma outra perspectiva um pouco mais madura para um homem da idade em que ele já chegou. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.